Boa noite. Desculpem que eu sempre digo que vou falar entre 7h30 e 8 horas, como eu falei hoje para minha amiga que me ligou, mas eu estou chegando de Rio Grande, que eu fui ver o meu médico, o doutor Rafael Avancini, e ele atrasou-se um pouco, estava fazendo uma cirurgia e atrasei-me para chegar, por isso desculpem-me. Mas eu quero continuar falando com vocês hoje das maravilhas do nosso Deus. Nós falamos do nascimento de Jesus, falamos do batismo de Jesus, falamos das tentações e como ele venceu as tentações. E hoje, continuando ainda no capítulo 4 de Mateus, né? E aqui vamos falar do início deste trabalho que Jesus, assim, do início de tudo, assim, ele veio com uma missão, né? Então, o início desta missão, de quando ele começa a nos ensinar, começa a mostrar como é que as coisas foram feitas, o porquê que foram feitas e como são feitas, mostrando ao mundo que ele é realmente Deus, Filho de Deus, né? E que veio para nos ajudar, para nos salvar, nos levar à salvação. E aqui no capítulo 4, então, onde ele começa seu ministério, nós vimos que diz assim, ó, Jesus começa a pregar, né? Então diz que quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, que João Batista foi preso, né? E por pregar o evangelho, por falar das coisas de Deus, daquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração, e começa a falar, e isso desagrada, não é? Os poderosos da época, que pregavam um reino de bênção, de paz, bem diferente do que era, do que acontecia. E isso certamente não agradou, né? E por isso ele foi preso. E nós sabemos toda aquela história, ainda depois nós vamos ver que a cabeça dele foi oferecida, né, de bandeja para a filha, a enteada do rei, aquelas coisas todas. Mas aqui ele começa a pregar quando soube que João Batista foi preso, ele voltou para Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar da região de Zebulon, Neftali. E isso para cumprir o que tinha sido dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma luz. Sobre os que viviam na terra, a sombra da morte raiou a luz. Então o profeta já tinha dito que neste lugar todos que viviam na escuridão, na sombra da morte, raiou uma luz. E essa luz é Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Daí em diante, Jesus começou a pregar. E Jesus dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E eu quero falar para vocês, mais aqui quando Jesus chama seus primeiros discípulos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que estavam lançando as redes do mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E assim a gente vai lendo, eu espero que você pegue uma Bíblia, né? E vá lendo, e vai ver que assim Jesus foi chamando outros, até completar os 12, Jesus foi convidando, foi chamando para segui-los. O que eu quero dizer, passar para vocês nessa noite,
que eu gosto de passar as coisas que o Senhor põe no meu coração, é que Jesus ainda hoje continua chamando discípulos. O que são discípulos? São pessoas que aprendem com o mestre, são pessoas que estão aprendendo, pessoas que se dispõem a aprender. E até hoje, amados, o Senhor ainda continua chamando discípulos. Eu sou uma discípula do Senhor, né? Tenho aprendido passo a passo com o Senhor todos os ensinamentos que Ele tem nos deixado e tenho procurado pôr em prática. Porque não adianta só aprender e não fazer nada com o que se aprendeu. Tem que se aprender e praticar, né? Então, Jesus está chamando discípulos. Muitos até é como na escola. Muitos se matriculam, começam muito encantados e de repente é a preguiça, o comodismo, o desleixo, sei lá, tanta coisa que acontece e param no meio do caminho. Mas o Senhor quer discípulos fiéis que o acompanhem, porque o propósito do Senhor é nos ensinar, é nos mostrar como ter uma vida abundante, como viver uma vida abundante. Aí alguém pode dizer, mas pastora Suzana, será que no mundo atribulado em que vivemos, temos como ter uma vida abundante? Temos sim, queridos. Temos por quê? Porque a paz que o Senhor nos dá não é essa mesma paz que o mundo nos dá. É uma paz que excede o entendimento. É uma paz muito maior, que mesmo no meio de conflitos, de dores, no meio de tribulações, o nosso coração está em paz. E por que essa paz nos acompanha? Porque o Senhor nos deu essa paz. Porque a nossa paz vem da fé que temos em Jesus. Isso nos leva a crer, a confiar e a esperar no nosso Deus, sabendo com certeza que Ele pode mudar todas as situações. Muitas vezes Deus permite algumas coisas na nossa vida. Permite enfermidade, porque nada nos acontece sem a permissão de Deus. Quando estamos em Deus, tudo que nos acontece é permissão de Deus. E nós temos que saber entender isso. Porque quando as coisas que nos acontecem são permissão de Deus, não é para nos desestruturar, a enfermidade não é para nos matar, é para nos ensinar, para que aprendamos muitas coisas. Eu estou sempre dizendo, falo na igreja, falo para meus amigos que no mês de outubro, ano passado, eu caí, uma bobeira que me deu, saí no piso molhado, caí, quebrei o meu braço, bem o úmero, bem no meio, e parecia uma coisa pequena, e me causou tantos problemas. Fui engessada aqui em Bagé, 98 dias depois, tiramos o gesso, o braço estava a mesma coisa, tive que ir para Rio Grande, foi aí que eu fui no doutor Rafael Avancini, eu abençoo esse doutor, me operou urgentemente, e hoje, graças a Deus, estou com o meu braço, que é uma bênção. Mas durante esse tempo, amados, eu aprendi tanto. Aquilo que parecia uma coisa tão pequena, quebrar um osso, para mim foi uma lição de vida tremenda. Sabe, eu aprendi tanto nesse tempo em que eu estive parada, no que eu precisei depender dos outros, que até me parecia que não seria necessário depender de ninguém e dependi de todos. Glória a Deus por isso. Aprendi que é bom depender dos outros. A gente gosta de ser sempre tão independente, né? A gente gosta de ser uma ilha, eu posso, eu faço, eu aconteço, sempre ajudando meio mundo. E quando a gente passa por uma enfermidade, uma coisa, por pequena que seja, né? O que pareça para os outros tão pequeno e que para a gente é tão grande,
a gente aprende muito, aprende demais, e foi maravilhoso. Eu tive um aprendizado, olha, meu mestre me ensinou tanto, meu mestre Jesus me fez ser paciente, aceitar esperar, depender, mas foi tão bom, mudou tanto a minha visão das coisas, né? E eu louvo a Deus, me fez entender quantas outras pessoas, às vezes tu olha assim, ai, quebrou um pé, ou quebrou um braço, pode se virar. E sabe que a pessoa fica tão dependente, a gente tem que aprender a olhar com amor para aquela pessoa e ver que aquela pessoa precisa da gente, precisa de um estender da mão. Isso tudo é muito lindo, aprender é bom demais. Então, como eu dizia, quando nós passamos por alguma coisa, Deus nos ensina. É um ensinamento. Ou numa área ou em outra nós estamos precisando. E então, como discípulos, nós aprendemos de um jeito ou aprendemos de outro. Porque às vezes Deus fala conosco, Deus mostra, mas a gente tem dificuldade de assimilar, de aprender, de mudar aquilo que estamos fazendo, de parar para pensar se aquilo é o certo ou não é certo, se aquilo está agradando ou não está agradando a Deus, se aquilo está sendo bom para nós mesmos ou se não está sendo bom para nós. Então Deus diz assim, então vou te dar uma parada. Vou te dar uma segurada para te aprender melhor. Vou te mostrar de uma outra forma, mais dolorida, mais difícil, mas que tu vai entender, que tu vai aprender. E louvado seja Deus pelo que aprendemos, né? Damos graças a Deus por isso, porque outras tantas pessoas passam por 1000 dificuldades sem aprender nada. Às vezes se fecham no seu egoísmo, às vezes se revoltam com o que estão passando e acabam desaprendendo alguma coisa que já aprenderam. Então é bom a gente ter sempre a mente muito ligada na vontade do Senhor, né? Para fazermos as coisas certas, para recebermos o melhor de Deus, para aprendermos a viver. E estes homens, Deus foi chamando-os, né? Durante a caminhada, o Senhor andava pelo mar da Galileia, ali na volta, e encontrava pescadores, encontrou homens de diversos, até doutor, não é? Como Lucas, e foi chamando, e aqueles homens ouviam a voz do Senhor e obedeciam. Entendiam que o chamado do Senhor era maior, muito maior do que aquilo que eles estavam fazendo. E eles seguiam o Senhor. Porque o Senhor é o bom pastor e Ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Então o Senhor ia à frente e ia ensinando, e em todo lugar onde passava, o Senhor ia curando, ia libertando e ensinando estes homens a como fazerem aquilo que Ele queria, aquilo queria deixar gravado, para que nós pudéssemos fazer e segui-lo, né? Entender. Ele mostrou aqueles homens como era o seu coração, como ele era manso, como ele era humilde, como ele era amor, como ele amava todas as pessoas, todas aquelas que eram rejeitadas, eram desprezadas, como Maria Madalena, uma mulher desprezada, humilhada, rejeitada, que ninguém queria saber dela. E o Senhor aceitou, perdoou aquela mulher, disse para ela, vai, não peques mais, impediu que ela fosse apedrejada. E por que o Senhor? Para mostrar hoje a nós que nós não devemos excluir ninguém. Deus não ama o pecado. E nos mostra que não devemos amar o pecado. Ao contrário, temos que desprezar e fugir do pecado. Mas o ser humano pecador que está enganado, nós devemos amar esse ser humano. Se com palavras, com gestos, nós não podemos mostrar o caminho da verdade para ele, ele não aceita ouvir, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo, que é quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado,
para que ajude aquele ser a encontrar a sua verdade, encontrar a verdade que é Jesus. Porque nós, amados, nenhum de nós foi feito por acaso, foi criado por acaso. Deus nos criou com um projeto, um propósito. E todos nós temos que cumprir com o nosso propósito. Nós temos o nosso manual que se chama Bíblia Sagrada, que nos mostra o certo e o errado. Nos mostra o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Para que tudo isso? Você quer saber? Para que um dia nós possamos estar na presença do Senhor, sermos agradáveis a Ele, sermos aquela noiva que Ele diz que a igreja é a sua noiva, né? Por que Ele chama a igreja de noiva? Porque Ele acha que, e nós vemos a coisa mais linda, mais maravilhosa, uma noiva. O noivo está esperando a sua noiva. O noivo vai levar a sua noiva para habitar com ele num reino que ele tem preparado para nós, num lugar especial. Muitos que estão escutando talvez até riam, não creio, mas eu só quero dizer uma coisa com toda a sinceridade do meu coração. Você creia ou não, isso é real e vai acontecer. Hoje à tarde eu recebi um telefonema maravilhoso de uma amiga querida, uma amiga que eu amo, que me conquistou pelo seu jeito simples. Ela não mora aqui, ela mora em Porto Alegre. E hoje me disse ela que teve a coragem de me ligar e de conversar, de abrir seu coração, de me mostrar suas necessidades. Eu fiquei tão feliz porque eu pude conversar com ela. Pude mostrar o amor de Deus para ela, o quanto Deus a ama. Pude, com as pequenos gestos, pequenas palavras, porque nós estávamos distantes, eu em Rio Grande e ela lá em Porto Alegre, mas eu pude mostrar o quanto Deus a ama. E ela está passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, e eu creio, pela fé, que isso tudo já foi extinguido, que ela já não tem mais nada. Eu creio neste Deus que eu prego. Eu creio nesse Jesus do qual eu falo. Eu creio nessas coisas que Ele tem nos ensinado e que eu quero passar para vocês. Aqui no verso 23 do capítulo 4, diz assim, ó, Jesus ensina o povo e cura os doentes. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doença entre o povo. Amados, aí alguém pode dizer, mas esse era Jesus, Jesus curava. Jesus disse que os que creem nele farão as mesmas coisas que ele fez e ainda maiores. E eu creio no poder curador do meu Deus. Eu creio que meu Deus é luz. Eu creio que aonde Deus está, as coisas acontecem. E nessa noite, queridos, eu quero pedir a Deus por cada um de vocês. Se você crê ou se você não crê. Mas eu, com a minha fé, eu quero pedir que Deus esteja abençoando a vida de vocês, mas abençoando realmente, libertando vocês de maus pensamentos, de dores, que as enfermidades sejam curadas, que todo câncer seja dissipado, que AIDS desapareça do corpo daquele que está doente, que gripe, que, sabe, todas as doenças mesmo, doenças no fígado, doenças no pulmão, doenças nos rins. Aonde houver doença, a mão de Deus vai tocar e fazer com que essa desapareça.
Amados, eu estou pedindo com fé a Deus, una a sua fé à minha fé e veja por fé toda a enfermidade desaparecer, porque Deus andava curando, andava libertando, salvando vidas. E eu creio na sua palavra que diz que aonde impormos as nossas mãos, eu não posso tocá-los com a minha mão, mas a minha palavra chega até você e a mão de Deus está sobre você. Por isso, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu rogo ao Deus Todo-Poderoso que toda doença seja curada, que toda enfermidade da alma seja sarada, que todo o povo atribulado seja liberto, que todo ouvinte que tiver com o seu coração ferido, magoado ou doído, seja sarado em nome de Jesus. E toda doença do seu corpo, minha amiga querida, eu vejo que tu estás aí do outro lado. Isto que os médicos disseram, eles não mentiram, eles viram o exame e entenderam porque eles estudaram, eles têm conhecimento e sabem que existe essa enfermidade. Mas eu quero te dizer que a última palavra é de Deus. E a palavra que Deus libera para a tua vida hoje é: ser curada em nome de Jesus. E todos que estão enfermos recebam. Uma boa noite a cada um de vocês. Durmam na paz do Senhor. Seja discípulo do Senhor, caminhe com Ele, lendo a sua palavra, você caminha com Ele. Até terça-feira que vem, aí sim eu vou vir mais no horário, né? Perdoe-me o atraso de hoje, mas Deus seja com cada um. Boa noite, amados. Em nome de Jesus, recebam a bênção e um beijo grande nos vossos corações. Tchau.